É muito mais fácil você fazer autoridade e audiência se transformarem em mais dinheiro do que fazer dinheiro se transformar em mais dinheiro. Então, é que a gente agora está num cenário econômico muito bom, né? As empresas estão crescendo, a sua empresa está crescendo, a gente está ganhando mais dinheiro, a taxa de juros está baixa, tá muito fácil pegar um empréstimo e criar um novo negócio. Será que você não teria interesse em pegar um pouco dessa grana sua que está sobrando e investir em alguns ativos para fazer com que o dinheiro trabalhe para você enquanto você tem tempo para investir mais energia nos seus negócios e ganhar cada vez mais dinheiro? Ah, então quer dizer que o mundo está em crise, então a taxa de juros está alta, então os negócios não estão indo muito bem. Será que você não teria interesse em proteger o seu patrimônio dessa crise? Porque veja bem, você poderia emprestar um pouco do seu dinheiro para algumas instituições que estão pagando juros bem altos, né? Ou até mesmo, se você quiser, você pode emprestar o seu dinheiro para o Estado. Desse jeito você vai conseguir proteger o seu patrimônio e vai conseguir passar pela crise. Ah, mas então você não tem muito interesse em proteger o seu patrimônio, você está mais interessado em gerar mais caixa e conseguir trazer mais dinheiro, né? Tudo bem, eu tenho outra oportunidade também, aonde você pode aprender algumas novas habilidades do mercado para que você consiga inovar, né, no seu business e, consequentemente, atingir uma parte do mercado aí que não está sendo muito explorada, né? Dá para ver que alguns processos seus ali estão um pouquinho desatualizados, daria para melhorar bastante coisa, ainda mais com a inteligência artificial agora, daria para melhorar muitos processos ali. Talvez cortar uma parte da equipe, né, diminuir os custos, assim você consegue equilibrar o seu fluxo de caixa. Ah, mas você não está tendo o dinheiro para investir em novas habilidades agora, né? Você está tomando muito do seu tempo ali com os seus próprios negócios. Bom, tá tudo bem. Uma coisa que eu também posso oferecer é mão de obra qualificada por um preço mais baixo, né? Eu posso simplificar alguns processos para você, a gente pode diminuir alguns custos. Ah, então você não quer contratar pessoas novas, não tem orçamento para isso, não quer demitir as pessoas antigas? Tudo bem. A gente também tem uma solução, né? A gente criou um software aqui onde ele automatiza alguns dos processos. Talvez você consiga substituir alguns funcionários por essa inteligência artificial nossa. Ah, você não tem dinheiro para comprar essa inteligência artificial, né? Você realmente está querendo cortar custos a todo preço? Tudo bem, tem mais uma oportunidade aqui que eu posso oferecer para você. A gente também tem outro negócio aqui que a gente gosta de investir em negócios que a gente vê potencial no futuro. Você não teria interesse em um aporte de capital para melhorar o seu fluxo ali, você conseguir passar pela crise. E a gente também teria uma participação ali de 10% na empresa. Desse jeito a gente poderia ter mais aprofundamento ali dentro do seu próprio negócio, para que a gente possa expandir esse negócio de maneira mais próxima, né, de maneira mais íntima ali, entendendo mais as suas dores. Então, eu comecei esse vídeo aqui com esse pequeno exemplo que eu dei de como, independente da situação que esteja as coisas, sempre dá para vender alguma coisa. Você sempre vai ter a opção de vender algo para alguém. Muitas pessoas que vendem curso de investimentos, elas vendem essas soluções para qualquer momento. Então, se o país está em crise, é uma ótima hora para investir, para você proteger o seu patrimônio da crise. Se o país não está em crise, bom, tudo bem, está sobrando caixa para essas pessoas, eles têm dinheiro para aportar, por que não aportar e fazer esse dinheiro trabalhar sozinho? Então você vê que, independente da situação econômica do país, é muito interessante vender investimento, a ideia de investir, porque é uma coisa extremamente resiliente. E não é só investimentos não, tá? Conhecimento também é uma coisa muito resiliente, porque independente do momento do mercado, independente se as coisas estão saturadas ou não, sempre existe um conhecimento novo que você pode vender. A realidade é que o que mantém as pessoas no mercado a longo prazo, os vendedores no mercado a longo prazo, é surfar trends. Surfar trends é o que vai te colocar mais dinheiro no seu bolso, entendeu? Se a próxima trend é inteligência artificial, venda algo que ensine inteligência artificial, aprenda inteligência artificial e venda isso. Se tá chegando uma crise próxima, junta alguns investimentos interessantes para momentos de crise e faz com que as pessoas invistam nisso. Ah, a gente está numa crise agora, o dólar tende a perder o valor nos próximos anos. Pega um montão de gente, faz essas pessoas investirem em ouro e pega uma porcentagem do que elas investiram. Ou cobra um valor para ensinar essa pessoa a investir em ouro. E eu não tô aqui dizendo que isso é ruim. Na verdade, isso é bom, porque isso de fato ajuda as pessoas do outro lado ali que estão preocupadas com a crise. Mas vamos ser sinceros, o que está sendo vendido para a maioria das pessoas é uma rentabilidade no final do ano. A promessa de uma rentabilidade que muitas vezes se concretiza, sim, se você tiver o estudo necessário e tiver realmente a capacidade de investir o dinheiro de outras pessoas. Mas, enquanto você está dando
para alguém uma rentabilidade de 18% ao ano, você vai estar botando no seu bolso com esse negócio pelo menos uma rentabilidade de 100% ao mês. Uma rentabilidade de 1000% ao mês. Então, a realidade é que quem fica rico não é a pessoa que busca os 18% ao ano investindo, mas é a pessoa que busca os 1000% ao mês num negócio próprio. É essa pessoa que vai ficar rica. E não de maneira injusta, ela tá solucionando um problema realmente. Porém, o foco é sempre colocar mais dinheiro no seu bolso do que no bolso das outras pessoas. Essa é a realidade, é assim que funciona o mundo capitalista. Ninguém faz um negócio sem tirar uma certa vantagem. Na verdade, vantagem não é uma palavra boa, porque de certa forma, quando você pega um patrimônio de alguém de 10 milhões e faz essa pessoa ter uma rentabilidade de mais 2% ao mês, você está colocando muito dinheiro no bolso dessa pessoa, provavelmente mais dinheiro do que essa pessoa te paga. Então é uma troca ótima. É uma troca que vai permanecer toda vez que você estiver solucionando o problema de alguém, ajudando as pessoas, isso é a coisa mais resiliente do mercado. Não existe crise, não existe nada no mundo que faça com que a solução de problemas não dê mais dinheiro para você. Mas vamos ser sinceros, quem que tem mais de 1 milhão de patrimônio? 90% das pessoas que compram um curso de investimento provavelmente não tem 1 milhão de patrimônio. Então, o que é criado, e foi muito criado para a nossa geração Z, é como a gente tem acesso a muita coisa, a gente sabe o que está acontecendo no mundo inteiro, a gente está meio que por dentro das crises, a gente fica com esse desespero de proteger o que a gente nem tem. A gente nem tem os milhões na conta, mas de alguma forma a gente quer proteger os nossos 10 mil reais. E a gente deixa de focar em fazer esses 10 mil reais se tornarem 1 milhão e começa a focar em fazer esses 10 mil reais se tornarem 12 mil reais no final do ano. Então a gente deixa esse patrimônio guardado, que são 10 mil reais que você poderia investir em outras coisas para conseguir ganhar mais dinheiro. Eu não tô falando aqui de investir em conhecimento, eu tô falando de investir em equipamentos. Eu tinha muito essa mentalidade, eu fiquei por anos editando em um computador ruim porque eu tava querendo juntar dinheiro, mas eu não percebi que se eu comprasse um computador novo, talvez eu aumentasse a minha produtividade e pudesse dobrar o meu salário, porque eu ia estar fazendo os processos mais rápido. Eu não ia estar demorando 9 horas para renderizar um vídeo, eu ia estar demorando 30 minutos, entendeu? E eu demorava 9 horas para renderizar um vídeo, cara. Tinha vídeos em 4K que eu editava que o tempo de renderização, eu deixava o vídeo renderizando e acordava no dia seguinte para ter ele renderizado. E eu tinha dinheiro na conta para comprar um computador melhor, mas eu tava na mentalidade de poupar e não de investir no meu próprio negócio. Não existe coisa no mundo, não existe investimento no mundo que vai te dar tanto retorno quanto você investir em você mesmo e no seu próprio negócio. O problema de investimento no Brasil é que a maioria das pessoas não tem dinheiro e mesmo assim se interessam por investimento porque parece ser uma saída fácil a longo prazo, entendeu? Parece que vai trazer resultados a longo prazo. Mas a realidade é que quando se trata de capital, na maioria das vezes é mais inteligente você focar no curto prazo. Não é sobre fazer 100 mil reais em 5 anos, é sobre como eu vou fazer 100 mil reais em um mês. A maioria das pessoas que vendem algo na internet, elas vão passar anos e anos vendendo. Elas aprenderam o que era mais importante, que é o quanto de dinheiro entra. O quanto de dinheiro fica, isso é coisa para se preocupar depois. O importante é você fazer mais dinheiro entrar. O erro de quem não tem um patrimônio muito grande ainda é focar no que já tem e não no que pode ganhar. O foco é sempre no que você pode ganhar mais e não no que você já tem. O que você já tem, deixa lá, entendeu? Reinveste o que você já tem para conseguir mais, para mais dinheiro entrar. Óbvio, isso é um risco, né? E quando chega nessa parte, muitas pessoas preferem o 12% de rendimento ao ano, porque parece muito mais seguro. E realmente é muito mais seguro. Mas não é isso que vai te deixar rico. A maioria das pessoas que acumularam muita riqueza no mundo, elas tinham dívidas. Elas tinham dívidas e dívidas, mas elas tinham dinheiro entrando. Então a dívida não era um grande problema, porque ela só queria fazer mais dinheiro entrar, entendeu? Ela não... O difícil quando você tá nesse momento que você investiu muito no seu negócio e não sabe se vai ter retorno, é que é muito fácil você tender pro lado de, tá bom, eu vou parar tudo e vou só deixar o dinheiro rendendo e viver no que eu consigo com os meus rendimentos. É muito essa mentalidade, ainda mais aqui no Brasil, onde você vê que o trabalho não gera nenhuma recompensa, né? Você trabalha durante anos e anos e anos e você dificilmente consegue acumular um capital relevante. Então, o pouco que você ganha, você não quer reinvestir e arriscar em coisas novas. E é muito engraçado porque com as pessoas que ganham dinheiro muito rápido, acontece exatamente o contrário. É muito raro você ver uma pessoa que ganhou 1 milhão de reais do dia pra noite e guardou esse 1 milhão de reais. Normalmente essa pessoa não vai guardar esse dinheiro. Ela vai gastar, porque ela vai achar que mais vai entrar. Mas voltando mais pro assunto principal desse vídeo aqui, eu acho que investimentos é muito mais um pensamento no macro do que no micro. E, na verdade, no dia a dia... No curto prazo, tá? Eu tô falando de curto prazo aqui. É muito mais importante um micro. Tipo, beleza, eu tô ganhando 10 mil reais por mês.
O seu foco não deveria ser diretamente, nossa, como que eu vou fazer esses 10 mil reais renderem alguns por cento aí por mês? O foco seria como que eu vou fazer para chegar nos 20 mil? Depois como que eu vou fazer para chegar nos 30? Depois nos 50? Depois nos 100? Depois nos 200? Depois em 1 milhão por mês? Pensamento mais micro é o que realmente faz as pessoas ficarem ricas. É focar no seu. Deixa o mundo queimar. Foca na sua casa, entendeu? Faça com que a sua casa não queime. Acho que a casa seria um exemplo ruim. Não deixe a sua fábrica queimar. Porque o dinheiro que você tem, ele tá suscetível a ser perdido de várias formas possíveis. Dificilmente você vai fazer com que o dinheiro seja realmente seu de maneira confortável. Viver só de Bitcoin não é uma vida confortável. Pelo menos não aqui no Brasil. Não é confortável você tentar comprar tudo em Bitcoin. O seu foco tem que ser manter o dinheiro entrando, entendeu? É isso que vai fazer com que você perpetue ali durante vários anos na riqueza. É isso que vai fazer. É você fazer cada vez mais dinheiro entrar. É o dinheiro entrando que é importante, não o dinheiro que você tem. Por isso que o meu foco, hoje em dia, não é quanto tá rendendo o dinheiro que eu já tenho. É como que eu vou fazer mais dinheiro entrar. Esse deveria ser sempre o foco. E eu não tô dizendo que não é importante você proteger o seu patrimônio. Mas vamos ser sinceros, é muito mais arriscado você perder a sua fonte de renda do que você perder o seu patrimônio. Se você perder a sua fonte de renda, você vai ficar à mercê do seu patrimônio. Se você perder o seu patrimônio, você vai ficar à mercê da sua fonte de renda, que vai provavelmente ser suficiente para você juntar de novo esse patrimônio. Então, o maior risco é você perder a sua fonte de renda. E uma das coisas que muitas pessoas estão percebendo agora é a importância da sua imagem para que você sempre faça dinheiro entrar. Mais poderoso do que o dinheiro hoje em dia é a audiência, é a sua autoridade, entendeu? Porque a audiência e a autoridade fazem dinheiro entrar. Dinheiro é muito difícil você transformar dinheiro em mais dinheiro sem usar audiência e autoridade. Fazer dinheiro transformar em mais dinheiro, a maneira mais fácil de fazer isso seria com os investimentos, de fato, né? Você emprestar dinheiro. A maneira mais fácil de você fazer dinheiro se transformar em mais dinheiro é você emprestar ele. É assim que funcionam os agiotas. E só dando um adendo aqui, eu não sou o dono da verdade, tá? Eu tô viajando nas ideias da minha cabeça, tá? Eu não tenho nem tanta experiência de vida assim, talvez, para falar de assuntos mais complexos, porque realmente eu não vivi muito, não tenho um puta de um patrimônio acumulado, né? Eu só tenho a mentalidade de que o mais importante é eu fazer mais dinheiro entrar. E o dinheiro que tá lá, deixa lá. Acho que uma das coisas mais preocupantes para quem tem patrimônio hoje em dia é ver as moedas aumentando e diminuindo de preço, entendeu? As coisas que não são mais lastreadas em nada físico. Isso, cara, para quem tem 100 milhões de dólares, ver que esses 100 milhões de dólares, eles podem perder 10% do valor deles, assim, de um ano para o outro, isso é muito assustador, né? O dinheiro, por ele não ser mais lastreado em alguma coisa finita, faz com que gere muito essa insegurança, entendeu? Essa insegurança de, caramba, será que o meu dinheiro ele é meu mesmo? Será que meu dinheiro tá protegido? Será que meu dinheiro ainda vai ter o mesmo valor daqui a 10 anos? E é nessa jogada que entra a galera que vende curso de investimento. É a galera que tá focada em fazer mais dinheiro entrar, entendeu? Quando você vende uma solução dessas, o resultado é fazer mais dinheiro entrar, porque você tá pegando um problema da sociedade onde as pessoas estão cada vez mais inseguras do seu dinheiro e de se as coisas são suas mesmo, e você vende uma solução. A mesma coisa com quem vende algo ensinando Bitcoin, entendeu? O Bitcoin vem como uma proteção do seu capital que não é lastreada em governos. Então você tem uma certa aquela sensação de que o dinheiro é seu. Se isso é benéfico ou não, não sei. Na maioria das vezes é benéfico, sim. Mas o jogo não é você ser o cara que compra Bitcoin. O jogo é você ser o cara que vende o curso de como comprar Bitcoin. Porque isso é o que vai gerar mais renda. E se você tem uma certa autoridade e audiência, o segredo é que você consegue vender qualquer coisa. O segredo é que se a grande nova onda agora é TikTok, Shop, a pessoa vai vender isso. Se a grande nova onda agora é inteligência artificial, a pessoa vai vender isso. Se a nova onda agora é investir em Bitcoin, a pessoa vai vender isso. Essa pessoa que vende a solução, provavelmente é uma das pessoas que vai ter o negócio mais resiliente de todos. É a pessoa que vai ficar anos e anos no mercado, sempre com muito dinheiro entrando. Eu nunca vi a edição de vídeos como o destino final. Não é o destino final, entendeu? Prestar serviços é muito bom para você levantar caixa.
para você ter dinheiro e começar a entrar no jogo de gente grande e começar a investir em outras coisas e vender outras coisas que são mais escaláveis. Mas prestação de serviço em si serviu sim para eu ganhar os meus 700 mil reais, que é um caixa muito bom. Mas agora o meu foco é escalar em coisas que podem durar por mais tempo e que são mais escaláveis. Então, por exemplo, muita gente diz que a inteligência artificial é um grande risco para os editores, né? Que provavelmente 80% dos processos que são feitos por um editor daqui a alguns anos vão poder ser feitos por inteligência artificial. E como que você se protege disso? Não é fazendo um montão de dinheiro, botando seu dinheiro em algum lugar e daí vivendo dessa rentabilidade, né? Não. Como você se protege disso ao longo dos anos você tem algumas opções. Ou primeiro, você vende como usar uma inteligência artificial, até porque por mais que for feito por uma inteligência artificial, ainda precisa de alguém para fazer. Ou você cria a inteligência artificial. Você cria um SaaS de inteligência artificial que vai fazer esse processo de edição. Pronto, você permaneceu no mercado. A maneira mais fácil e com maior margem de lucro, com certeza, é vender o conhecimento de como usar uma IA. Mas quem vai realmente perpetuar durante anos é quem cria a inteligência artificial, é quem cria o software que o cara vai estar ensinando. Isso por alguns motivos, né? O primeiro é que quando você vende um curso, você trabalha com a sua imagem. E quando você trabalha com a sua imagem, você não gera equity. Você não cria, de fato, algo que possa ser vendível. A gente tem o exemplo, por exemplo, do Raya Santos, né, que ele criou a Kobe e em dado momento ali da carreira dele, ele sentiu a vontade de vender a Kobe, mas a Kobe tá ligada à imagem dele. Se ele vender a Kobe e outra pessoa tocar o projeto e não tiver mais a imagem dele, o curso não vende. Agora, se você cria uma inteligência artificial, se você cria um software, esse software ele tem equity e ele pode ser vendido. E esse é o jogo a longo prazo. Você vê várias pessoas fazendo isso. Por exemplo, o Ruiter, ele vendeu os seus cursos duvidosos, né, de day trade, gerou muito capital e agora ele está jogando o jogo do equity. Agora ele está investindo em empresas que podem ser vendidas. E é isso que faz você sair da casa dos milhões e vai para a casa dos bilhões. Tem gente que percebe isso muito mais cedo. Tem gente que desde o começo, e são pessoas que são muito mais visionárias, né? Que elas começam desde o começo a investir em uma empresa que tenha equity. Por exemplo, os brasileiros que criaram a Brex, né? Eles começaram desde o início ali investindo em uma empresa que poderia ser vendida e que tinha uma avaliação de mercado. Agora, muitos outros aqui do mercado digital, eles começam da maneira mais tradicional, que é vendendo o conhecimento, e depois, quando eles têm um bom caixa, daí sim eles começam a investir em coisas que têm equity. Porque normalmente empresas que têm equity, elas demandam um investimento muito maior e elas ficam grandes períodos de tempo sem dar lucro, entendeu? E se você não tem um capital para investir nessa empresa, dificilmente você vai conseguir manter aquilo ali por muito tempo. Ainda mais se você estiver fazendo um negócio de maneira solo, né? Se você não tiver investidores externos. Agora, uma coisa que eu acho que é uma aberração é você criar um SaaS de tecnologia, né? Criar algum software, seja com inteligência artificial, alguma coisa, e você monetizar nas duas pontas. Você vende um curso ensinando a mexer no seu próprio software. Daí é uma coisa um pouquinho diferente. É uma coisa que, assim, é muito mais agressiva, eu acho. Porque não é uma coisa que você vê um software, por exemplo, o Premiere. Premiere é um software complexo, mas a própria Adobe disponibiliza de graça no site deles como mexer no próprio software. Uma coisa que eu acho uma aberração é você criar algo que precisa de uma certa instrução para ser usado e você vende a instrução. É genial, né? Porque você monetiza de várias formas. Mas é um pouco diferente do que a gente vê no mercado, né? Descendo aqui pro mundo dos brasileiros médios, né? Do ser humano, do mero mortal, o que é mais interessante é você pensar em micro escala, deixa para lá as crises do mundo, foca no agora, foca no que vai te dar dinheiro agora, para que quando você tiver juntado uma boa reserva, um bom capital, daí você consegue explorar outras coisas. Eu acho que as pessoas pensam muito numa macro escala, tanto quanto com investimentos ou qualquer outra coisa, e acabam deixando de lado o micro, o que vai te dar dinheiro agora, entendeu? O que vai aumentar o seu caixa agora. E não daqui a 10 anos. E é muito bonito, né? Vender esse pensamento a longo prazo. Não, você tem que pensar no futuro, né? E daqui a 10 anos, e a inflação, e eu não sei o quê. Cara, 1000% ao mês vence qualquer inflação de qualquer país. Pensamento a longo prazo é para quem já tem dinheiro. Criar uma empresa que tem equity, investir em uma startup que não vai dar lucro durante 2 anos, isso é coisa de quem já tem dinheiro, cara. Você tem que seguir os degrauzinhos da escada. Não dá pra você pensar muito a longo prazo.
Felizmente, dificilmente você vai ter uma ideia milagrosa e você vai conseguir criar uma startup que vai, depois de 1 ano, 2 anos, valer R$ 1 milhão. Não é bem assim que funcionam as coisas. Eu acho que a internet e todo esse acesso a informações e notícias da economia global faz com que a gente se sinta parte disso, né? Mas na maioria das vezes, você vê ali, né, crises globais chegando e você pensa, meu Deus, preciso proteger os R$ 50 mil que eu tenho na minha conta, preciso proteger os R$ 100 mil. Você vai lá e aporta tudo em Bitcoin. Você vai ter na sua cabeça a falsa impressão de que você está tomando menos risco. A realidade é que os seus R$ 100 mil vão se transformar, sei lá, em 200 mil, 300 mil reais daqui a alguns anos. Mas, se você tivesse pensado a mais curto prazo e no que vai te dar dinheiro agora, talvez você conseguisse transformar esses R$ 100 mil em 1 milhão. Tem muito mais risco, é verdade. Mas se você tiver audiência, autoridade, o risco ele é praticamente cortado. Mas eu acho que esse foi o meu devaneio de ideias. Não sei se eu tô certo em todos os pontos, foi simplesmente algumas ideias que surgiram na minha cabeça. Posso ter falado um montão de bobagem, eu não sei, né? Eu pretendo viver mais alguns anos para aprender várias coisas, mas no meu ponto de vista atual é assim que eu vejo as coisas. Eu acho que você tem que ser o cara que vende a solução e não ficar preocupado com o problema. Afinal, se existe um problema, é uma oportunidade para ter uma solução. Você pode vender essa solução. Bom, eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.